ok? Então, na parte 2 da aula, a gente dividido então nas partes, na parte 1 até as etapas, os programas de pré-requisitos, que a gente falou aí até agora, né? E na parte 2, as etapas preliminares, né? E os 7 princípios do APPCC. Certo? Deixa eu só ver se está gravando aqui, certo? Eu não sei porque hoje aconteceu esse problema na minha gravação anterior, eu não consegui aí, não foi, né? Não fez o upload. Então, a sequência de implementação, né, após os programas de pré-requisitos, que são os programas de boas práticas de produção, boas práticas agrícolas, boas práticas de fabricação, né, boas práticas de comércio e distribuição, a gente vai ter 12 etapas, né, 12 passos de implementação, que é baseado em 5 etapas preliminares e mais 7 princípios do APPCC, que vão totalizar aí os 12 passos para a implementação do APPCC dentro do serviço de alimentação, dentro da indústria de alimentos, né, em onde for ser implementado, né? Então, falar um pouquinho dessas etapas preliminares. Essas etapas preliminares envolvem a formação de equipe, né? Que a gente vai ver que tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Tem que ser uma equipe que envolva todas as pessoas, todos os profissionais que trabalham dentro de um serviço de alimentação, né? Desde as pessoas da higienização, das pessoas da manutenção, das pessoas de todos os setores, né, dentro da indústria tem que fazer parte da equipe de implementação da PCC. Todo mundo tem que estar envolvido, senão não vai funcionar o seu programa de PCC. Fazer a descrição do produto, descrever o que é o produto que você vai implementar no PCC, então descrever todos os ingredientes, as embalagens, né, os aditivos, tudo que entra na produção desse produto, né? Qual é o uso pretendido do produto, né? Se aplica a um público-alvo específico, então, por exemplo, um produto, um queijo, um creme de leite sem lactose, né? Então, tem um público específico, né? Um público específico que tem intolerância à lactose. Então, a lactose já vai ser um perigo adicional que não estaria, né? Não seria um perigo no creme de leite tradicional, mas pode ser um perigo para as pessoas que são intolerantes à lactose. Fazer a descrição do fluxograma, descrever qual é o fluxograma desse processo e confirmar se esse fluxograma é de fato o que acontece dentro da indústria, né? Que muitas vezes não é exatamente a mesma coisa, né? Então, falando da formação de equipe, né? Então, a formação de equipe, como eu falei, tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Tem que ser uma equipe que envolva todas as pessoas que trabalham na indústria. Uma indústria pequena, né? Um serviço de alimentação pode envolver mesmo todo mundo, né? Se for uma indústria grande, vai pegar uma pessoa ou duas, enfim, alguns representantes de cada setor, né? Então, vai ter que ter pessoas da área de produção, vai ter que ter pessoas da manutenção, né? Então, tem como são importantes todos os setores, né? A pessoa da manutenção, numa indústria grande, por exemplo, né? Ela pode ser o responsável por uma contaminação. Ela vai fazer a manutenção do equipamento, se ela não tiver noção da importância do seu serviço, noção de higiene, noção de cuidado, né? Para uma indústria que está produzindo alimentos, ela vai fazer a manutenção do equipamento, ela pode esquecer uma peça, pode esquecer uma ferramenta, pode usar um produto lubrificante que não seja compatível com o alimento, né? Que vai deixar algum resíduo no equipamento. Então, todo mundo tem que estar sabendo, ciente, né? De quais são as normas para prevenir a possível ocorrência de perigo, certo? O pessoal da higienização, né? Então tem que ter também a pessoa que tem a consciência da importância do seu processo de higienização que ela está fazendo, né? Então não pode ser uma pessoa que não saiba, acho que aquilo ali é meramente um trabalho braçal, né? Tem que ter certeza que o processo de higienização tem que ser bem aplicado para garantir a segurança alimentar de todos os produtos que estão passando naquele equipamento, naquele setor, naquela indústria, né? Pessoal de controle de qualidade, pessoal de suprimentos, que vão ser os que vão receber, né, a matéria-prima, para receber a matéria-prima dentro do padrão esperado. Pessoal da expedição, que é quem vai entregar o produto aos distribuidores, que vai ter contato com os distribuidores e comerciantes, né? O pessoal de laboratório, de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, né? Então tem que envolver todo mundo, fazer uma equipe multidisciplinar e fazer um treinamento com essas pessoas, né? Explicar o que é PCC, como vai ser implementado, né? Todas as etapas, para que todo mundo esteja ciente de como vai ser esse processo de implementação. Depois a gente tem que ter
o comprometimento, né? Então, geralmente, o APPCC é uma coisa que a indústria tem, né? É uma ferramenta de qualidade que a indústria tem interesse em implementar. Então, de fato, já vai ter o comprometimento da direção. Ou dos coordenadores, enfim, de quem estiver à frente da empresa, né? Então, tem interesse porque isso vai gerar, de certa forma, uma economia para a empresa, né? Porque vai evitar a ocorrência de danos, de erros e descarte de produtos. E também porque vai melhorar as possibilidades de comércio, né? Aumentar a chance de comércio internacional ou de comércio mesmo no país, porque vai ter uma segurança alimentar maior dos seus produtos, né? Então, a gente tem que ter esse comprometimento das pessoas, da direção, porque na implementação do APPCC, a gente vai ter corrigir muitos erros, vai ter que corrigir muitos erros, né, que acontecem nesse processo da implementação. Então, a gente vai identificar erros e vai ter que ter a autorização para corrigir esses erros. Se a gente não puder corrigir esses erros, não vai dar certo a formação e a implementação do APPCC. Por isso que tem que ter esse comprometimento. Eu deixei alguns slides com textos assim, e esse texto está descrevendo o que a gente fala na etapa anterior, certo? Então, aí no passo 1 da etapa preliminar, eu relatei sobre isso e eu deixei esses slides com texto para as pessoas que forem estudar o material em PDF, ok? Então, não vou ler isso para vocês, porque isso aqui é o que eu acabei de falar, ok? Depois, né, da etapa preliminar, a gente tem a segunda etapa, né, preliminar, né, o segundo passo seria a descrição do produto. Então, a gente vai ter que descrever o produto, todas as características do produto, né? Quais são os ingredientes que entram, né, na elaboração desse produto, quais são os condimentos, quais são as matérias-primas, quem são os fornecedores, né, da onde vêm esses produtos, né, essas matérias-primas, qual é o padrão de qualidade da matéria-prima que você recebe, né? Ou dos condimentos, dos aditivos, qual é a embalagem que você usa, né? O tipo de embalagem, quem é o fornecedor, como tem que chegar essa embalagem, se é uma embalagem que já vem higienizada, séptica, ou se ela passa por um processo dentro da indústria, né? Quais são as características esperadas desse produto que você está produzindo, qual é o prazo de validade, condições específicas de armazenamento, distribuição e transporte, né? Então, se tem alguma condição específica de temperatura, se o produto não pode, vai ser comercializado, vai ser transportado e armazenado sob refrigeração, ou se pode ficar à temperatura ambiente, ou se tem que ser um produto que permanece aquecido, como no caso de um serviço de alimentação. Os pratos, né, preparados no self-service, são servidos quentes, né? Então tem que manter a sua produção, tem que ficar os produtos têm que ficar aquecidos, né? Então isso também é uma característica que tem que estar na descrição. Como é a exposição à venda, os aspectos legais desse produto, né? Então envolve até aí os critérios microbiológicos, né? Então para esses produtos, quais são os padrões, né? E os critérios microbiológicos desse produto e quais são os tratamentos que são submetidos aos produtos. Tem etapas de tratamento térmico, de pasteurização, né? Processos de conservação. Tudo isso tem que estar na descrição do produto. É uma descrição detalhada de todo a produção desse produto, né? Depois vai falar do uso pretendido, né? Então, o uso pretendido, aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Se é um público geral ou se é um público específico, né? Então, se a gente tem um público-alvo geral ou tem um público-alvo para consumir esse produto, um público específico, um público sensível, né? Se é um produto destinado a crianças, se é um produto destinado a idosos, né? Que são públicos mais sensíveis, né? De pessoas que têm imunidade mais baixa, se é um público destinado a gestantes, né? Esses produtos, se são destinados a pessoas com intolerância à lactose, um produto destinado a pessoas com intolerância a glúten. Então, essas peculiaridades de um público específico, de um público sensível, podem acarretar na identificação de perigos adicionais que a gente não teria em um produto para um público geral, certo? Então, isso tem que estar na descrição, porque pode identificar perigos que não existiriam para um público de modo geral. Então, também eu deixei algumas descrições aí, né, sobre essas etapas 2 e 3. Então, todos os slides eu deixei na descrição para quem for fazer o estudo do material que vou disponibilizar em PDF e ter acesso a essas descrições. Depois, a etapa
a 4 e 5, né, que é sobre o fluxograma, né, etapa 4 e 5, etapa preliminar 4 e 5, né. Então, é sobre aí a implementação do fluxograma. Então, elaborar um fluxograma descrevendo todas as etapas para a produção do produto. Um pouquinho mais à frente tem alguns fluxogramas aí para a gente discutir, né. Então, você vai descrever todos os passos, né, que faz desde a matéria-prima, recepção da matéria-prima, movimentação, se chega a onde entram os aditivos, onde entra a embalagem, onde sai subprodutos, por exemplo, se você está falando de um fluxograma de um processo de produção de goma de tapioca, né? Então chega uma macaxeira é higienizada, depois é descascada, então sai a casca numa determinada etapa, a macaxeira é triturada, processada, aí entra as embalagens, né? Então, todas essas movimentações têm que estar descritas no fluxograma, né? Como é a estocagem, a pesagem, né? Os processos, se tiver algum processo de tratamento térmico, tem que estar descrito nesse passo a passo da elaboração do produto através do fluxograma, né? Então, elaborar o fluxograma e na indústria, né, no dia a dia lá, né, conversar com as pessoas que estão trabalhando, né, na produção, se esse fluxograma é igual à realidade que está sendo praticada lá, né? Se dentro da indústria tiver uma realidade distinta do fluxograma como ele deve ser, você vai adequar a realidade da produção ao fluxograma. Se a realidade da produção for melhor do que o fluxograma, tem etapas diferentes, mas que são etapas técnicas adequadas e melhores, você vai adequar o fluxograma à produção. Então, sempre buscando parâmetros técnicos para adequar o seu processo ao fluxograma, ok? Então, aqui falando um pouquinho mais do fluxograma, né? É uma sequência e interação de todas as etapas do processo. Então, você tem que fazer a sequência de processo, de passo a passo, e como essas etapas interagem, né? Como eu estava explicando. Quaisquer processos externos, né? Então, se tiver algum processo externo, tem lá uma etapa, né? Por exemplo, um condimento que é produzido, uma mistura de condimentos que é produzido por uma outra indústria, fornecido pronto, né? Para você. Então, você vai entrar naquela etapa, esse trabalho vai entrar em uma determinada etapa, né? Trabalhos subcontratados, né? Você tem alguma coisa que vai para fora, para ser elaborado fora da indústria, né? Onde entram as matérias-primas, ingredientes, produtos intermediários entram no fluxo, né, no fluxograma. Aonde há retrabalho e recirculação, então se não houve um processamento adequado, aonde pode recircular, por exemplo, uma pasteurização. A pasteurização não foi bem feita, o que eu posso fazer com esse produto? Eu posso recircular esse produto, né? Eu posso voltar e fazer uma repasteurização, né? Onde os produtos finais, produtos intermediários, subprodutos e resíduos são liberados ou removidos, né? Então, onde sai cada um desses produtos, né? A equipe de segurança de alimentos deve verificar a adequação, né? Se esse produto se adequa à realidade da indústria, né? Adequação em loco, né? No local onde está acontecendo a produção. E deve ser mantidos registros dessas verificações, né? Então, periodicamente você vai fazer a verificação e se esse fluxograma está, de fato, ainda sendo mantido, né? E vai fazer registro disso. Tudo que acontece no sistema PCC tem que ser registrado, notificado e registrado, né? Através de documentos, né? A implementação do PCC é uma das etapas. Depois a gente tem várias etapas, né? Diárias de monitoramento, de verificação, de controle, e tudo isso tem que ser documentado para que os órgãos certificadores, os órgãos regulamentadores, como a Anvisa, né, ou as indústrias que fazem a certificação, possam fazer a verificação se o APC6 de fato está funcionando, né, na prática. Okay? Então, aqui está mostrando um fluxograma, né, um fluxograma aí, de produção de salsicha. Né? Então, aqui a gente tem, na produção de salsicha, a recepção da carne. Né? Então, você vai descrever a descrição da onde vem essa carne, quem é o fornecedor, como deve chegar essa carne, né? Depois tem o preparo, né, dessa carne para a produção de salsichas, né? Depois tem a pesagem, moagem no quebrador de blocos. Então essa carne vai chegar congelada, então ela vai ter que passar por um quebrador de blocos, né? Antes de ir para a trituração, né? Então aqui identificou que essa etapa da moagem, da pesagem, é uma etapa crítica, né? Um PCC1, né? Então, em azulzinho aqui são os pontos críticos de controle. PCC são pontos críticos de controle. Então, nesse fluxograma está identificado, né, que essa etapa
é uma etapa, um PCC, é uma etapa crítica de controle nesse fluxograma, né? Depois tem uma etapa externa aqui, ó, né, que entra nesse processo os condimentos, a pesagem dos condimentos e aditivos, né? Por que será que essa etapa é identificada como PCC2, né? Então, porque justamente aqui entram condimentos e aditivos. Se os aditivos não forem adequadamente pesados, né, se não souberem quanto pode se usar de cada aditivo, quanto que é considerado seguro desses aditivos, né, então a gente vai ter um problema aqui, né, desses aditivos que você pode adicionar uma quantidade maior e está expondo o seu consumidor a um risco químico, né? Se você usar muito aditivo, pode provocar também uma intoxicação alimentar pelo excesso de um aditivo químico que foi usado em um produto alimentício, né? Apesar dos condimentos, os condimentos também, né? Os condimentos, geralmente condimentos têm grande carga microbiológica, a gente viu isso lá na aula 3, né, que a gente falou das contaminações macroscópicas, né, DC14, né, então, os condimentos também têm que chegar dentro de um padrão adequado, né, com o mínimo de contaminação, porque senão eles também vão ser perigos que vão entrar no seu processo e no seu produto, certo? Então, está destacado aqui como ponto crítico também. Depois tem a trituração, né, dos produtos, né, embutimento. Então, tem uma etapa externa no embutimento da salsicha, que é a preparação, hidratação das tripas, né? Então, as tripas, para a produção de salsicha, elas vêm desidratadas, normalmente são compradas de indústrias de fora, né? E entram na produção desidratadas. Então, tem que fazer uma reidratação, uma hidratação dessas tripas, né? E um preparo prévio antes de se embutir a salsicha, né? De colocar a massa, né, na tripa, né? Fazer o embutimento. Depois tem o cozimento, a cocção, né? Por que esse cozimento é outro ponto crítico, né? Então, geralmente, como eu falei, as etapas de temperatura são pontos críticos. Todas as etapas de temperaturas são pontos críticos de controle, né? Uma bolinha de água, pessoal. Porque as etapas de temperatura, elas vão ou eliminar os perigos ou controlar, né, que esse perigo não aconteça, né? Então, por exemplo, o cozimento, né? Ele vai eliminar os perigos anteriores, né? Se tinha contaminação da carne, se tinha contaminação dos condimentos, eles vão ser eliminados quando chegar no cozimento. A cocção vai eliminar boa parte dessa contaminação, se não 100%, vai eliminar boa parte dessa contaminação, certo? Então, é um ponto crítico que tem que ser feito numa temperatura específica, por um tempo específico, para que o produto tenha a qualidade sensorial e também que se elimine as contaminações que foi exposto a esse produto, certo? Depois a gente vai ter o resfriamento, né? Então, por que o resfriamento logo na sequência é também um ponto crítico, está identificado como ponto crítico 4 aqui, né? Porque a gente falou, a gente discutiu isso já em aula, que a gente tem um tempo, né, para resfriar o produto, né? Após a preparação do alimento, você tem um tempo máximo que você tem para resfriar o produto, para que ele saia de 60 graus para 10 graus em 2 horas, né? O alimento não pode passar na zona de risco, né, por mais de 2 horas. Então, você tem que garantir que esse resfriamento aconteça em até 2 horas. Para isso, você vai ter que usar algumas estratégias aqui para resfriar seu produto, fracionar o produto, dividir, né, o produto em várias porções menores, né, usar uma câmara fria que seja compatível, né, com a carga térmica que você vai adicionar nessa câmara fria, né, para refrigerar esse produto no tempo específico, né. Então é muito importante, né, o tempo aqui de refrigeração. Você passa de 2 horas, pode haver uma recontaminação, né, ou um desenvolvimento dos micro-organismos que permaneceram vivos, né, no alimento mesmo com a cocção. Depois a gente vai manter o produto refrigerado, né, resfriado, né, em câmara fria até a embalagem. A embalagem também deve acontecer sob refrigeração, né, no caso do produto perecível. E depois a gente tem a estocagem final. Então a estocagem final também está identificado como outro ponto crítico, né, porque a estocagem é um período maior, mais longo, né, período longo, e não pode ter oscilação térmica, né, em nenhuma das etapas anteriores da refrigeração, e muito menos na estocagem. Porque se houver uma oscilação térmica na estocagem, pode haver o desenvolvimento de micro-organismos, né? Mesmo os psicrófilos, né? Que mesmo você não descongelando o produto, mas se a temperatura oscilar, chegar em próximo de zero, né? Ou uma temperatura mesmo baixa, pode haver o desenvolvimento das contaminações que permaneceram, né, no produto.
Estão entendendo aí, pessoal? Bota algum sinalzinho aí, por favor. Aqui eu deixei também, né, a descrição sobre o fluxograma, né, como eu falei, deixei alguns slides com descrição, né, para as pessoas que vão ter acesso ao material em PDF, né, para fazer o estudo do material aí. Então, depois, né, dessas etapas preliminares, a gente tem os 7 princípios do APPCC, né? Então, que vão complementar os 12 passos de implementação. A gente está falando da sequência de implementação, né? A sequência de passos para implementar o APPCC, seja na indústria de alimentos, ou seja, num serviço de alimentação, que é onde vocês vão se deparar mais, né? Vocês vão ter mais contato com os serviços de alimentação. Então, a gente falou das 5 etapas preliminares, né? Além dos pré-requisitos, que a gente falou também, e a gente vai completar os 12 passos, né, com os 7 princípios, né, que é a análise de perigos, onde você vai identificar os perigos que tem, né, que acontecem no seu APPCC, né, quais são os perigos que está exposto em cada etapa do fluxograma, vai determinar quais são as formas de controle desse perigo e determinar os pontos críticos de controle, né, quais são as etapas críticas para controlar esses perigos, vai determinar os limites críticos, né? Os limites críticos são parâmetros de temperatura, parâmetros de medidas físico-químicas que a gente vai estabelecer como mínimas para controlar esse perigo, né? Vai estabelecer também um monitoramento, como que eu vou monitorar esse limite crítico para que ele seja atingido e seja mantido dentro daquilo que eu estabeleci, né? E ações corretivas, caso o monitoramento identifique que houve uma falha no limite crítico, né? Como que eu vou fazer para corrigir esse limite crítico se não foi estabelecido? Como que eu passo para corrigir antes que aconteça uma possível contaminação, né? E depois a verificação, documentos finais e registros, certo? Então, antes de entrar aqui nesses outros passos, eu acho que eu vou reiniciar a live porque já está quase dando o tempo aí de 1 hora, né? E aí vai cortar no meio dessa sequência aí, certo? Então, vou reiniciar aqui a live. Então, a gente vai falar agora dos 7 princípios da PPCC, que complementa aí os 12 passos de implementação do APPCC dentro do serviço de alimentação ou dentro de uma indústria de alimentos, né? Então, primeiro, né, dos princípios da PPCC, que é o 6º passo da implementação, é a identificação dos perigos e medidas de controle, né? Então, a gente vai identificar os perigos que acontecem em cada uma das etapas do fluxograma, né? Vai analisar, né, fazer análise dos perigos potenciais em cada etapa, com base naquela descrição que você fez, né, do produto, você vai conseguir identificar quais são os perigos potenciais que acontecem em cada uma das etapas do seu fluxograma, né? Vai determinar a severidade, qual é a severidade desse perigo, né? Desses perigos caso eles aconteçam, né? Caso aconteça esse perigo, qual é a severidade que isso vai afetar os consumidores, né? Fazer uma avaliação de risco, né? Saber qual é a chance desse perigo acontecer, né? Descrever se esse perigo é de natureza biológica, química ou física, né? Eu falei no início, né, que o APPCC ele preconiza, né, a segurança alimentar do produto, ele preconiza a identificação de perigos biológicos, né, para garantir a segurança alimentar, né? Mas também existem perigos químicos e físicos que podem ser mapeados pelo PPCC, porque eles também representam risco à segurança, né, e à saúde dos consumidores, né? E vai descrever o perigo e a medida de controle para aquele perigo, né? Nem todas as medidas de controle vão ser pontos críticos, né? A gente vai ter pontos críticos, que são os pontos imprescindíveis que eles aconteçam, né? Os pontos que não podem acontecer falha, mas a gente pode ter outras medidas de controle que não sejam gerenciadas por um ponto crítico, né? Certo? Então a gente vai descrever primeiro as medidas e os perigos e as medidas de controle para cada um desses perigos, mas não necessariamente que cada medida de controle vai ser um ponto crítico, ok? Então, a identificação, como que a gente vai identificar esses perigos e medidas de controle, né? O que você vai usar para fazer o alimento? Quais são os ingredientes? Naquela descrição, você vai colocar todos esses ingredientes, né? E com isso, você vai ver quais são os perigos que podem vir junto com cada ingrediente.
O seu produto usa algum conservante, né? Vai usar algum conservante, algum aditivo? Quais? Esses aditivos, qual é o nível, né, que eles são considerados seguros? Qual é a dose grátis para esses aditivos, né? Esses aditivos, ou esses conservantes, ou esses condimentos que são adicionados no produto, eles trazem consigo algum nível de contaminação? Eles podem acarretar em contaminação para o produto final? Você vai usar técnicas de conservação, pasteurização, esterilização, que a gente já falou, desidratação, refrigeração, congelamento, fermentação. Vai usar alguma técnica para conservar o seu produto? Muito possivelmente essas técnicas vão ser pontos críticos, porque são as técnicas de conservação. Nessas técnicas não pode haver falhas. Essas técnicas têm que acontecer de maneira sem ocorrer falhas. Se eu fizer uma pasteurização e houve uma falha na pasteurização, isso vai comprometer a qualidade do meu produto final, certo? Quais as condições para distribuição e uso, né, do meu produto? Precisa de uma temperatura, precisa ser distribuído em temperatura de refrigeração, ele pode ser distribuído em temperatura ambiente, né? Vai ser mantido aquecido durante a distribuição, como no caso do serviço de alimentação, né, os pratos, os alimentos quentes, né, são expostos em expositores a quente, então eles têm que ser mantidos aquecidos para não haver risco de acontecer uma contaminação, que seriam os perigos, né? A embalagem que você utiliza para o produto vai fazer o produto durar mais. Você usa uma embalagem específica que aumenta a durabilidade do produto. Então, por exemplo, uma embalagem a vácuo, né? Então, você tem uma goma de tapioca, né? Tem hoje, né, gomas de tapioca, por exemplo, que são embaladas a vácuo. Tem outras que são sem embalagem a vácuo, né? Aquelas gomas que são embaladas a vácuo, elas aumentam a durabilidade, né? Elas têm uma durabilidade maior, né? Então, a etapa de embalagem e aplicação do vácuo, né, para a retirada do ar dentro da embalagem, né, é com certeza um ponto crítico, porque essa etapa não pode falhar, né? Porque se essa etapa falhar, vai diminuir a durabilidade do meu produto, certo? Quanto tempo você pretende manter o produto na prateleira, né? Então, considerar os prazos de distribuição, armazenamento, né? Então, isso também vai influenciar, saber se um tempo adicional ou se esse tempo prolongado pode acarretar a exposição a algum perigo adicional. Você já pensou em que falhas o produto pode ter, né? Seja no momento da comercialização ou até mesmo nas mãos do consumidor, né? Então, pode acontecer falhas em outras etapas que não estejam sob o seu controle, né? Pode acontecer falhas fora da indústria, né? E o APPCC tem que pensar no controle do processo em toda a cadeia produtiva, né? Porque se você for a um supermercado e comprar um produto refrigerado, um iogurte, por exemplo, ou um produto de origem animal, uma carne, né, ou um hambúrguer, por exemplo, né, e chegar em casa aquele produto não estiver em condições adequadas, o primeiro contato que você vai fazer é pegar o telefone e ligar para o saque, que tem na embalagem do produto, né. Você pode até ir ao supermercado, ao comércio também reclamar, mas o que fica na embalagem do produto, que é o primeiro contato visual, é esse número do saque, né? E aí a indústria vai responder por etapas que aconteceram posteriormente, pela distribuição, pela comercialização, né? Até se você levou para sua casa de maneira errônea, né? Se você não manteve aquele produto em uma condição adequada de temperatura, né? Para levar para sua casa, então vai também, pode também expor o produto a um perigo adicional. E aí a indústria muitas vezes vai responder por isso também, né? Então você tem que pensar quais as falhas que podem acontecer, mesmo em etapas que não estão sob o controle da indústria ou de quem está produzindo o produto, né? Então você pode adicionar muitas vezes um conservante a mais, alguma coisa para garantir que aquelas etapas, que aquelas falhas que possam acontecer fora do seu controle não ocorram, né, a exposição de um perigo adicional, né? Então para quem trabalha com serviço de alimentação, né, hoje esses serviços de entrega, né, que entregam pelo iFood, pelo Uber Eats aí, né? Então, para esses produtores, né, esses comércios que trabalham com a distribuição, né, com a produção de alimentos para esses aplicativos, né, a distribuição, a entrega pelo iFood, pelos entregadores, pode acarretar um perigo, né? Porque muitas vezes essa entrega não acontece mantendo a temperatura aquecida, né? Eles vêm entregar de qualquer forma, né? Tem nenhuma caixa térmica, isopor, mas aquilo muitas vezes demora para chegar, resfria o produto, então pode haver uma exposição no perigo. Muitas vezes aquela caixa não é higienizada, né? Passa vários tipos de produto ali sem fazer uma higienização, então pode acontecer
alguma coisa que não está sob o controle de quem está produzindo. Você tem que pensar também nessas etapas, certo? Quem vai consumir o seu produto, né? Se é um público sensível, como a gente falou anteriormente, né? Quem é o público consumidor, né? Se é um público específico, um público sensível, crianças, idosas, né? Ou um público que tem intolerância, como se tem o exemplo de quem tem intolerância à lactose, né? Ok? Então, já falou, né? O sexto passo da implementação é a identificação de perigos e medidas de controle, né? Que é o primeiro princípio do APPCC. E essa identificação a gente vai usar algumas tabelas, tem algumas tabelas mais elaboradas, inclusive, e tem tabelas para cada diferentes tipos de perigos, né? Perigos químicos, perigos físicos, né? E perigos biológicos, né? Então, eu coloquei aqui o exemplo da tabela para a gente identificar os perigos biológicos, né? Então, a gente vai descrever cada etapa, né, na tabelinha, que etapa ou ingrediente que vão entrar no processo, né, de acordo com o fluxograma que você elaborou, quais são os perigos biológicos que estão expostos, né, a esse produto, esse ingrediente, ou nessa etapa, quais são os perigos que podem acontecer, da onde vem esse perigo, a severidade, o risco e a medida de controle ou a medida preventiva para prevenir a ocorrência desse perigo, né? Então, por exemplo, aqui é a etapa inicial lá da salsicha que a gente estava falando, né? A carne, né? A entrada da carne no fluxograma, né? Que veio de um fornecedor externo, possivelmente, né? Quais são os perigos que ela está exposta? Esse perigo, micro-organismos patogênicos. Aonde vêm esses micro-organismos patogênicos? Vem da flora natural do produto, né? A microbiota natural do alimento, né? Então, essa microbiota, né, é nativa dos produtos cárnicos. Desculpa, nativa não, mas é um produto que é uma contaminação que pode ocorrer no abate do animal. Então, no abate do animal, você pode expor essa carne a contaminações que estão na flora do animal, né, seja no sistema digestivo, seja na pele do animal, né. Então, se houve algum contato inapropriado, pode contaminar a carne. Então, pode existir uma contaminação patogênica que era da flora natural do animal. Qual é a severidade caso aconteça essa contaminação? É baixa porque dificilmente, né? Porque o risco também é baixo, né? Porque dificilmente essa contaminação vai chegar ao consumidor, porque vai ter várias etapas posteriores à recepção da carne que vão eliminar essa contaminação. E quais são as medidas preventivas ou medidas de controle para essa etapa da recepção da carne? Qualidade assegurada do fornecedor, então garantia de qualidade do fornecedor, né, que o fornecedor entregue o produto dentro daquilo que você preconizou para entregar, de acordo com o padrão que você espera receber, o cozimento que vai acontecer posteriormente, então é uma etapa também que vai eliminar essas contaminações, a adição de aditivos, então a gente vai ter adição de aditivos também que vão aumentar ou prolongar esse tempo, né, de conservação do produto, certo? São essas etapas que vão eliminar esse perigo. Depois, preparo da carne, né, lá na segunda etapa do fluxograma. Quais são as contaminações que podem acontecer? Micro-organismos patogênicos também. Da onde que eles vêm? Né? De falhas da refrigeração, nessa etapa, se essa carne foi preparada, né, essa preparação tem que acontecer sobre a refrigeração, tem que ser mantida a refrigeração. Né? Então, falhas na refrigeração do ambiente, na higienização dos equipamentos e utensílios que vão ser usados, podem levar à multiplicação desses micro-organismos patogênicos, né? Qual é a severidade? Baixa e risco baixo, porque também vou ter etapas posteriores que vão eliminar essas contaminações, né? Então, como eu vou controlar? Manter o ambiente refrigerado durante a preparação, aplicar as boas práticas de fabricação pessoal, equipamentos, treinamento, né, das pessoas que vão estar manipulando esses produtos, certo? E assim a descrição em cada uma das etapas, né? Aqui está um pouquinho ruim para vocês verem, mas quando eu disponibilizar a gravação do computador vai ficar um pouco melhor, certo? Então aqui tem cada uma das etapas, vai ter os perigos que podem acontecer nessas etapas, né? Qual é a severidade, o risco e a medida preventiva. Como é, Andresa? Dá uma parada aqui só para responder a sua questão. Deixa eu reiniciar aqui. Então, você vai ter, né, essas tabelas onde você vai identificar os perigos que acontecem em cada etapa e quais são as medidas de controle. Com base nisso, a gente vai conseguir identificar quais são os pontos críticos na etapa da identificação dos pontos críticos. Certo? Então, aqui eu deixei, como eu falei, alguns slides, né,
alguns slides de revisão, né, de cada um desses itens que eu estou falando. Então, deixei alguns slides com texto para a pessoa que for estudar o material ter acesso àquilo que a gente está falando aqui, ok? Depois a gente vai ter o segundo princípio do APPCC, né? A gente vai ter, que é o sétimo passo de identificação dos pontos críticos, né? Então, é identificar quais são os PCCs, né? Então, você fez o fluxograma, né, descreveu os perigos, as medidas de controle, e agora a gente tem que identificar quais das medidas de controle são pontos críticos de controle. Isso é o sétimo passo da sequência de implementação e é o segundo princípio, né? E como que a gente faz a identificação desses pontos críticos de controle? Com base numa árvore decisória, né? Que é uma árvore decisória recomendada pelo Codex, né? Então, eu coloquei o exemplo da árvore do Codex. Existem outros modelos de árvore decisória, que é uma sequência de perguntas que eu vou fazer para cada uma das etapas de controle, para cada uma das etapas do fluxograma, para saber se essa etapa é um ponto crítico ou não, né? Pode existir um ponto crítico para controlar mais de um perigo, né? Por exemplo, a cocção, né, que a gente fala aí na salsicha, que eu usei como exemplo, né? Acho que eu coloquei aqui o fluxograma de novo, certo? Isso. Então, aqui, por exemplo, a cocção da salsicha, né? O cozimento da salsicha. É um ponto crítico que vai eliminar todas as contaminações que podem acontecer, né? Então, aqui a gente tem também outros pontos críticos anteriores, né? Por exemplo, a pesagem e a moagem da carne e a pesagem dos condimentos aditivos, né? A gente tem outros pontos críticos que têm que ser controlados para evitar novas entradas ou proliferação de micro-organismos que já estavam no alimento, certo? Mas, de qualquer forma, essas duas etapas aqui, elas não eliminam, né, os perigos que já estavam presentes nos alimentos. Esses perigos vão ser eliminados no cozimento, né? Então, o cozimento, né, é um ponto crítico que vai eliminar vários perigos, né? Os perigos que vêm da própria carne, os perigos que podem vir dos condimentos, né? As contaminações dos condimentos, os perigos que podem ter acontecido na contaminação nesse equipamento, no quebrador de blocos, na trituração, no embutimento, nas tripas, né? Se elas também tinham contaminação, tudo isso aqui vai ser eliminado no cozimento. Então a gente vai ter um ponto crítico que vai eliminar vários perigos, como está dizendo aqui, um ponto crítico para controlar mais de um perigo. E você também pode ter mais de um ponto crítico para controlar o mesmo perigo, né? Que é o que também a gente pode explicar que as etapas posteriores, os pontos críticos posteriores ao cozimento, né? Tanto ao resfriamento quanto à estocagem, são conjuntos de pontos críticos que vão controlar os perigos anteriores. Então, o cozimento vai eliminar boa parte dos perigos que estava exposto ao seu alimento de várias fontes, né? Seja da carne, seja das tripas, seja dos condimentos. E tem vários perigos que vão entrar no seu processo. O cozimento vai reduzir esses perigos, mas quando a gente cozinha, a gente não elimina 100%, a gente não mata tudo. Por isso que a gente tem que manter a salsicha refrigerada. Porque se a gente cozinhasse e ela ficasse estéril, não precisava mais congelar, né? Não precisava mais refrigerar. Então a gente tem que manter ela refrigerada porque ela existe ainda uma carga microbiológica, é um produto perecível, né? Então se eu deixar um produto fora da refrigeração, vai voltar a se multiplicar as contaminações, certo? Então, além do cozimento, a gente tem a refrigeração e a estocagem. Então, são 3 pontos críticos que vão controlar esses vários perigos anteriores aqui que aparecem no seu fluxograma, ok? Então, mais um ponto crítico para controlar o mesmo perigo ou vários perigos. E aí eu coloquei aqui a árvore decisória, né? Então, que é o que está dizendo ali, como a gente vai identificar os pontos críticos, baseado nessa árvore decisória, certo? Essa árvore decisória. Então, a árvore decisória é uma sequência de perguntas que eu vou fazer às etapas do fluxograma para saber se as etapas, né, os pontos críticos, as etapas, as medidas de controle que você descreveu para aqueles perigos são pontos críticos ou não, certo? Essa sequência de perguntas, ela não é fixa. Essa aqui é a recomendada pelo Codex, essa que vocês estão vendo aí. Mas eu posso ter outras sequências de perguntas, posso ter outras árvores decisórias, né? Eu posso elaborar uma árvore decisória mais adequada ao meu processo, né? Ao produto, né? Aos meus produtos que eu estou elaborando o APPCC, certo? Então vamos aqui. Questão 1, por exemplo, né?
Há medidas de perigo, há medidas de controle para o perigo? Vamos perguntar as questões para a nossa primeira etapa, né? Então, aqui, a recepção da carne, por exemplo, né? Há medidas de controle para o perigo na recepção da carne? Se eu responder que sim, né, eu vou dar sequência às perguntas. Se eu responder que não, eu vou lá. Um controle nessa etapa é necessário para garantir a segurança? É necessário fazer algum método de controle na etapa da recepção para garantir a segurança do produto? Né? Se eu responder que sim, então eu tenho que modificar o processo para criar um PCC aqui, porque não existe, certo? Se é prescindível, aqui deveria ser um PCC. Se não existe, eu tenho que modificar o processo. Se eu responder que não, é porque eu sei que essa etapa não é um ponto crítico. A etapa de controle da recepção da carne, por exemplo, ela é uma etapa necessária. Tem um controle de quem é o fornecedor, se ele entregou o produto na temperatura adequada, né? Então tem que ter um nível, né, de controle, tem que ter uma medida de controle. Mas ela não precisa ser gerenciada por um PCC, porque eu vou ter etapas mais críticas posteriormente, né, como lá a cocção, a refrigeração, que vai eliminar essas contaminações, certo? Então aqui não seria um ponto crítico, ok? Mas vamos dizer que eu tenha respondido que sim para essa etapa, então eu vou para outra questão. Essa etapa foi especificamente desenvolvida para eliminar ou reduzir a possibilidade de ocorrência do perigo a um nível aceitável, né? Se eu desenvolvi a recepção, né, de uma forma que, se passar uma contaminação dali, vai chegar a um nível inaceitável, né, que eu não vou mais ter controle. Então, isso seria um ponto crítico. Mas não, eu também vou responder que não, porque não é uma etapa específica para eliminar os perigos, né? Tem uma medida de controle, mas não é necessariamente um ponto crítico. Então, vou responder que não. Aí poderá uma contaminação decorrente deste perigo ocorrer além do nível aceitável ou aumentar a nível inaceitável? Né? Se eu responder que não, eu já vou saber que também não é um ponto crítico, mas nesse caso pode acontecer uma contaminação, né? Aumentar a um nível inaceitável se eu deixar a minha carne exposta, ou se eu receber um produto muito ruim, né? Eu responderia que sim. Aí eu vou para a próxima pergunta. Uma etapa posterior eliminará ou reduzirá o perigo a um nível aceitável? Né? Se eu dizer que não tem nenhuma etapa posterior à recepção que vai eliminar o perigo, então eu tenho que criar um ponto crítico na etapa de, se eu não tenho que criar um ponto crítico, ou ela seria um ponto crítico a etapa da recepção. Mas sim, existem etapas posteriores no nosso fluxograma, que é o cozimento, que vai eliminar o perigo para um nível aceitável. Então, a etapa da recepção não seria um ponto crítico, certo? Então, vou fazer essa sequência de perguntas para cada uma das etapas. Né? Então, vamos pegar aqui um ponto crítico, o cozimento, por exemplo. Agora, eu vou fazer a sequência de perguntas para o cozimento, para a etapa do cozimento. Então, há medidas de controle para o perigo no cozimento? Sim, o cozimento é uma medida de controle para o perigo. Esta etapa foi especificamente desenvolvida para eliminar ou reduzir a possibilidade de ocorrência deste perigo ao nível aceitável? Sim, ela foi desenvolvida para eliminar as contaminações, para cozinhar o produto, é claro, mas para eliminar as contaminações. Então, eu tenho certeza que o cozimento é um ponto crítico. Eu respondi que sim, então eu sei que é um ponto crítico. Ok? E eu vou fazendo essa sequência de perguntas para cada uma das etapas do fluxograma, né? Tentando identificar o que é ponto crítico e o que não é ponto crítico no meu processo. Ok? Então, aí falando ainda desse segundo princípio, né? Desse segundo princípio e sétimo passo da implementação, da sequência de implementação, né? Que é a árvore decisória. Essa é a sugerida pelo Códex, né, mas ela pode não se aplicar em todos os casos, né? Então, ela tem que ser aplicada com flexibilidade, né? Pode haver também mudanças, né? Em alguns casos, né? Algumas medidas de controle vai ter que ter uma discussão para saber se aquela medida de controle pode ser mais difícil a identificação, se ela é ou não um ponto crítico. Né? Então, vai discutir com a equipe, vai buscar informação para saber se é necessário gerenciar aquela medida de controle por um ponto crítico ou não. Ok? Então, aqui também deixei, né, uma descrição sobre esse passo sétimo aí do segundo princípio. Depois, o terceiro princípio do APPCC, né, dos 7 princípios, o terceiro princípio, né, é o oitavo passo de implementação, né, que é o estabelecimento dos limites críticos, né, estabelecer limites críticos para os pontos críticos, né. Então, cada ponto crítico vai ter os seus limites
críticos específicos, né? Limites críticos para controlar cada perigo. Então, cada ponto crítico vai ter limites críticos específicos que vão ser específicos para o controle dos perigos. Então, por exemplo, na cocção, né? No cozimento, aí que a gente fala da salsicha, né? Quais são os limites críticos, né? É o tempo que eu vou cozinhar no produto e a temperatura que eu vou estar cozinhando no produto, né? Tempo e temperatura específica, né? Para eliminar os perigos. Então, sei lá qual é a temperatura mínima necessária para matar os micro-organismos. Então, eu tenho que cozinhar um produto no mínimo nessa temperatura, ou acima. Qual é o tempo mínimo que eu tenho que cozinhar um produto para eliminar as contaminações, né? Então, eu tenho que controlar o tempo e a temperatura, nesse caso, né? Então, geralmente se usa critérios quantitativos, né? Então, se usa temperatura, né? O tempo, temperatura, pH, que é um critério quantitativo, você consegue medir, né? O pH, atividade de água, né? Então é um parâmetro também fácil de medir, né? Uma medida quantitativa. Acidez, pode ser por uma titulação, também é uma medida fácil de fazer, né? E outros parâmetros quantitativos que podem ser feitos, né? De forma rápida e fácil, né? A gente evita informações qualitativas, né? Evitar o uso de informações qualitativas como textura, cor, aparência, né? Podem ser usados também, mas é mais difícil você determinar uma cor específica, né, que vai ser um limite crítico, uma textura específica. Vou cozinhar a salsicha até atingir determinada textura, né? Então também é um parâmetro mais de difícil determinação, né? Esses parâmetros subjetivos, né, você pode usar, mas aí você tem que ter pessoas treinadas, ou ter equipamentos, né? Tem alguns equipamentos que medem cor, textura também, aparência, né, é uma composição global, mas cor e textura tem alguns equipamentos para isso, mas é um parâmetro mais subjetivo, então não é muito adequado usar como limite crítico. Observar a observação de parâmetros indiretos, né, também não é muito adequado, mas pode ser usado, né, de acordo com algum critério que você possa estabelecer. E parâmetros microbiológicos também devem ser evitados, né, como os critérios microbiológicos, né, que a gente falou. Se eu estabelecer lá, eu vou cozinhar a minha salsicha até eu atingir 10 na segunda UFC de mesófilos totais do meu produto, né? Então, isso é muito difícil, né? Porque eu vou ter que cozinhar, tirar uma amostra, parar o cozimento, tirar uma amostra, fazer a análise do produto, né? E essa análise vai demorar uns 2 a 3 dias para ser o resultado. E aí, se eu não cozinhar adequadamente, eu vou ter que voltar a cozinhar o produto, né? Então, é um parâmetro microbiológico, é muito demorado, muito difícil de verificar, não é uma coisa instantânea. Você usa um parâmetro físico-químico, um parâmetro quantitativo, né, o pH, acidez, né, temperatura, atividade de água, é uma coisa que sai instantaneamente o resultado, certo? Então tem que usar um parâmetro fácil e rápido de determinação. Ok? Se tiverem dúvida, podem colocar aí, pessoal. Eu paro e explico para vocês. Então, ainda falando, né, dos limites críticos. Né? Limites críticos devem ser determinados para o monitoramento estabelecido para cada ponto crítico. Então, você vai ter aquilo que eu falei, né, limites críticos específicos de cada ponto crítico, e cada limite desse vai ter um sistema de monitoramento. Limites críticos devem ser estabelecidos para garantir, assegurar que o nível aceitável do perigo foi trazido à normalidade, né, que não excedeu o nível aceitável do perigo. Né? Então, como que eu sei, por exemplo, qual é a temperatura que eu vou usar nesse exemplo da cocção da salsicha que eu estava falando? Eu vou usar a temperatura que eu tenho certeza que eu vou eliminar as contaminações microbiológicas a um nível aceitável. Né? Então, eu não posso usar uma temperatura baixa, a temperatura de 50 graus, por exemplo, né? Porque eu preciso de uma temperatura maior para eliminar os perigos. Então, eu vou usar a temperatura mínima que eu sei que eu vou conseguir garantir que os perigos foram eliminados, certo? Justificativa, né? Descrever, documentar por que você está usando aquele limite crítico, né? Porque está usando temperatura, porque está usando tempo, né? Como limite crítico, né? Porque essas documentações são necessárias para os órgãos certificadores e para as agências regulatórias, como a gente falou. Limites críticos baseados em dados subjetivos, como expressão visual, né? Processo, manuseio, né? Devem ser sustentados por instruções ou especificações, né? E por um pessoal treinado, né? Então, quando a gente usar dados subjetivos, a gente tem que ter uma justificativa maior porque está usando esse dado, né? Ou ter uma equipe de pessoas treinadas que consigam determinar isso de maneira bem precisa, né? Porque os dados subjetivos são mais difíceis de determinação.
Ok? Então aí também tem uma descrição, né, sobre isso que a gente estava falando, né? E aí deixar para vocês aí darem uma olhada. E aí a gente vai para o quarto princípio do APPCC, né, que é o nono passo de implementação da sequência do APPCC, que é a indicação de tendência dos pontos críticos, né, que é o sistema de monitoramento, desculpa, eu não passo, né, e aí nesse sistema de monitoramento você vai determinar como você vai monitorar esses limites críticos. Então, por exemplo, seu limite crítico, voltando ainda, mantendo o exemplo da salsicha, né, se o limite crítico é a cocção, a temperatura, né, a tal determinada temperatura por determinado tempo, né? Então, eu vou estabelecer que o meu monitoramento vai ser feito com um termômetro, né? Um termopar, né? Que vai medir o tempo e a temperatura, né? Então, isso pode ser feito de maneira in situ, né? Onde fica o termômetro diretamente em contato com o sistema de cocção, né? E monitorando e registrando os dados momentaneamente no processo de cocção, certo? Então, vou estabelecer um sistema de monitoramento. Se o meu sistema de monitoramento, né, se o meu limite crítico for a atividade de água, né? Então, por exemplo, um outro exemplo, né, saindo da salsicha, o exemplo de produção de uma fruta desidratada, por exemplo, eu vou desidratar a banana desidratada, banana passa, né, enfim, uva passa, né, produtos desidratados. Eu vou desidratar a minha fruta até atingir uma determinada atividade de água, uma atividade de água específica. Então, eu vou ter que ficar tirando amostras e medindo no medidor da atividade de água com uma certa frequência. Então, o meu monitoramento vai ser o equipamento que mede a atividade de água. Nesse sistema de monitoramento, você também vai descrever se existe uma tendência de algum ponto crítico. A tendência de que a temperatura de cocção da salsicha não se mantenha, né, no estabelecido, onde é que seja 75 graus a temperatura estabelecida, e essa temperatura não consiga se manter pelo tempo necessário, né? Não se mantém por mais de 2 minutos, por mais de 3 minutos, há uma perca de temperatura. Então, tem uma tendência a perder temperatura. Então, tem que monitorar para que isso não aconteça, ou corrigir o problema. Você pode descrever isso no seu documento. Identificação de perca de controle de desvios, né? Se ocorre algum desses desvios, você vai identificar isso na documentação escrita, né? Usar aquilo que eu falei, métodos rápidos e eficazes, por isso que a gente não usa parâmetros subjetivos e nem análises microbiológicas, né? Dar preferência a parâmetros físico-químicos, que existem métodos, né, para parâmetros físico-químicos, métodos rápidos e eficazes de se verificar esse limite crítico, né? E quem é o responsável por fazer esse monitoramento, né? Então, definir, né, o que vai monitorar, né? Se eu vou monitorar a temperatura, o tempo, a atividade de água, a acidez, né? Definir o que vai monitorar. Quando vai fazer o monitoramento, em que momento do processo, né? Se é instantâneo, né? Se esse termômetro fica inserido no pasteurizador ou no tanque de cozimento, por exemplo, né? Então, é instantâneo. Se eu tenho que retirar a amostra, né, para fazer a medida externa, né? Então, não é uma coisa instantânea. Eu tenho que estabelecer em que momento eu vou fazer esse monitoramento. Como será feito, né? Descrever um POP de como fazer esse monitoramento e definir quem vai ser o responsável pela atividade de fazer esse monitoramento, certo? Ok, então aí tem uma descrição também, né, desse ponto, desse nono passo, né, que eu vou deixar para vocês darem uma lida. E depois a gente vai para o quinto princípio do APPCC, né, que é o 10º passo, né, da implementação, da sequência de implementação, né. Então, é estabelecer ações corretivas, né. Caso aconteça uma falha, eu identifiquei lá no monitoramento que o limite crítico que eu estabeleci não foi atingido ou excedeu esse limite crítico, por exemplo, a cocção da salsicha. Vamos manter o exemplo da salsicha. Eu cozinhei a salsicha por um tempo muito longo. A salsicha se transformou, né? Ela se deformou, né? Perdeu as suas qualidades sensoriais, o seu aspecto visual, a sua textura, né? Porque eu cozinhei por um tempo muito prolongado a salsicha, né? Então, o que eu vou fazer com esse produto? Eu vou ter que anotar no meu
nesse passo, né, no meu manual dentro do OPPCC, o que vai acontecer se por acaso eu cozinhei, aconteceu uma falha e eu cozinhei demais o produto, se eu cozinhei uma temperatura muito alta o produto, ou se eu não atingir a temperatura mínima necessária para fazer a cocção. Então isso vai interferir, que eu posso não ter eliminado o perigo se eu não atingir a temperatura mínima, né? Então o que eu vou fazer com esse produto? Eu posso recozinhar, fazer uma nova recocção, né? Por quanto tempo, para não alterar também as características do produto, né? Então eu tenho que especificar para cada ponto crítico quais são os limites críticos quais são os limites críticos e o que eu vou fazer caso aconteça alguma falha nesse limite. Se eu exceder esse limite crítico, o que eu vou fazer? Qual vai ser a ação corretiva para trazer de volta à normalidade o processo. Ok? Então, ainda falando desse estabelecimento de ações coletivas, né? Correção e ações coletivas planejadas a serem tomadas quando os limites críticos são excedidos e devem ser especificadas no plano da PPCC. Então, no plano da PPCC, aquilo que eu estava falando, você vai identificar todas as possíveis falhas que podem acontecer nesse ponto crítico e como que eu vou fazer para corrigir caso aconteça essa falha, como que eu vou corrigir. Vai ter que estar escrito no plano. As ações devem assegurar que a causa da não conformidade foi identificada. Por que aconteceu essa falha? Né? Então, por exemplo, por que eu cozinhei demais minha salsicha? Então, houve um erro no timer, né, no cronômetro que está marcando o tempo, houve um erro de um profissional, um erro humano, né? Então, eu tenho que identificar o que aconteceu e trazer de volta à normalidade, né? Então, corrigir para que esse erro não volte a acontecer. As ações devem assegurar que o ponto crítico é controlado, né, e trazido à normalidade. Devem prevenir a recorrência, tem que identificar para que não aconteça novamente, não aconteça várias vezes esse mesmo erro. Então, eu tenho que identificar e corrigir para que não volte a reocorrer esse problema. Procedimentos devem ser documentados, né, documentar como que você vai fazer o controle dessa ação corretiva, né, mantidos para um manuseio adequado dos produtos potencialmente inseguros, né, para se assegurar que eles não são liberados até que tenham sido avaliados. Né? Então, por exemplo, né, aqui nessa descrição, se você cozinhou a sua salsicha, mas não atingiu a temperatura mínima necessária de cocção da salsicha. Então, você não tem segurança que essa salsicha esteja num nível de contaminação aceitável. Então, você vai segurar esse lote de salsicha, né, armazenado até que saia o resultado analítico para garantir que esse produto esteja dentro de um padrão analítico, de um padrão aceitável que possa ser enviado para o consumo. Ok? Então, aí também está uma descrição falando, né, desse 10º passo, que é o 5º princípio do OPPCC. E aí a gente vai para o 11º passo da sequência de implementação, que é o 6º princípio do OPPCC. Né? Então, a gente vai falar aí da verificação, dos procedimentos de verificação do sistema. Então, não confundo monitoramento com verificação, certo? Deixa eu tomar mais um gole de água. Cuidado para não confundir verificação com monitoramento. A verificação é uma verificação de todo o sistema do OPPCC, se todo esse sistema está funcionando, né? Se o sistema se o plano da OPPCC que você elaborou, né? Se os pontos críticos que você estabeleceu, se eles estão funcionando, se eles estão atingindo os limites críticos estabelecidos, se esses limites críticos são suficientes para eliminar os perigos, né, que você estabeleceu, né, que eles visam eliminar. Então, a verificação é uma verificação geral, uma verificação global do plano da PPCC. E ela deve ser feita periodicamente, mas ela é diferente do monitoramento. O monitoramento é feito instantaneamente, né, em todos os momentos, em todo o processo, né, que está fazendo, a gente vai monitorar para saber se atingiu a temperatura, para saber se atingiu o pH específico, né. E a verificação ela é feita periodicamente para saber se se o sistema, se o plano da PPCC está sendo eficiente em controlar e manter a qualidade do produto. Então, verificar se os planos da PPCC estão implementados. Né? Primeiro, se estão sendo implementados, né? se o plano está acontecendo. E se esse plano foi eficaz para eliminar os perigos que a gente identificou.
Verificar se o sistema PCC estabelecido está em prática, né? Está acontecendo. O planejamento da verificação deve ser definido o propósito, por que você está fazendo essa verificação, né? Então, para garantir que o sistema esteja em funcionamento, por exemplo, né? Os métodos que eu vou usar, qual é o método que eu vou usar de verificação? E aí, na verificação, eu posso sim usar os métodos como os critérios microbiológicos. Eu posso tirar amostras no final do lote, mandar para análise, para saber se o lote, né, se o lote que eu produzi usando o APPCC atingiu os critérios microbiológicos esperados. Então, significa que o APPCC funcionou, está funcionando, os limites que eu estabeleci são adequados para eliminar os perigos, certo? As frequências, o responsável por fazer essa verificação, né, de tempos em tempos, certo? A verificação pode ser feita além, né, de internamente pela própria indústria ou pelo próprio serviço de alimentação. Essa verificação pode ser feita pelo governo, né, por agências regulatórias, né, como a Anvisa, como a Devisa, né? Se ela chegar lá e quer saber se o APPCC está implementado, está funcionando, então ela vai fazer uma verificação com base nos documentos, vai tirar amostras, né? Vai lá verificar o sistema de monitoramento, vai fazer uma verificação geral no seu sistema. Não substitui o monitoramento, né? Então não substitui as etapas de monitoramento. Também pode ser feita a verificação pelos órgãos certificadores, né? Pelas indústrias, pelas empresas que fornecem a certificação da ISO 22000, por exemplo, que é baseada no APPCC. Então, ainda falando aí desse sexto princípio, né, procedimentos para verificação do sistema, né? Mas como fazer essa verificação desse sistema, né? Elaborar um cronograma que ajude a revisar o plano APPCC, né? Elaborar esse cronograma que ajude a revisar esse plano periodicamente, né? Com a ajuda do fluxograma, revisar a composição dos produtos, né? Revisar se os produtos estão mantendo aqueles ingredientes, né? Se ainda existe toda a mesma composição, se entrou algum ingrediente novo, se mudou o fornecedor, se está vindo um produto de outra forma, né? Que tem algum perigo diferente, né? Os procedimentos operacionais ainda, todos os POPs são os mesmos, né? Desde que o APPCC foi implementado, o processo sofreu alguma alteração, houve alguma alteração no processo, mudança de matéria-prima, mudança de embalagem, por exemplo, né? Então, se houve alguma alteração no seu plano de APPCC, tem que ser descrito isso lá no plano. Revisar todos os registros e monitoramentos, né? Então, verificar todo o histórico de registro de monitoramento, saber onde aconteceu falha, né? Por que aconteceu falha, se aquela falha foi corrigida, né? Isso você pode identificar tendências. Por exemplo, você pode verificar pode observar nessa verificação que de tempos em tempos acontecem, por exemplo, aí na falando da salsicha, né? Que a gente está falando como exemplo, né? No tanque de cozimento da salsicha, a cada uma semana, a cada 2 semanas, acontece uma perca de temperatura, né? Ela resfria, né? E eu perco um lote de cozimento, né? Eu não consigo atingir a temperatura, tenho que descartar um lote de salsicha que está sendo cozido, né? Então, por que isso acontece a cada 2 semanas, a cada uma semana? Porque nesse tempo é o prazo que queima a resistência, ou acontece uma vez por mês, enfim, acontece uma falha periódica. Então, você vai se antecipar a falha. Então, com menos, né, do que o prazo que acontece esse problema, eu vou fazer verificação para ver se eu tenho que substituir a resistência ou se eu tenho como evitar que essa falha aconteça da maneira que está acontecendo. Pega algumas amostras, né? Então, como eu falei, você pode coletar amostras e fazer análises. E aí sim entram as análises microbiológicas. Podem também entrar análises físico-químicas para saber se o produto está dentro daquele padrão de qualidade esperado, né? Mas pode, nesse caso, entrar as análises microbiológicas, né, que a gente falou, que não deveriam ser usadas como limites críticos e nem como um sistema de monitoramento, mas elas podem ser usadas como um sistema de verificação na qualidade global do produto, certo? E revisa os limites críticos, né? Então, além de você estabelecer o limite, quando você faz uma análise, você vai saber, estabelecer um limite de cozimento da salsicha a 75 graus. Mas será que esse limite é suficiente? Essa temperatura é suficiente para matar as contaminações? Isso a gente vai verificar, a gente vai observar numa verificação, num resultado, né, analítico, para saber se matou ou não as contaminações, certo? Então, aí também tem uma descrição falando sobre
esse sexto princípio, que é o 11º passo da implementação. E aí o último passo da implementação, né, do 7º princípio do PCC, que é o 12º passo no sistema de implementação do PCC, é o sistema de manutenção de documentos e registros, né? Então, o APPCC, o plano de APPCC, é um documento bem elaborado, né? É um documento longo, tem várias documentações adicionais, né? Então, você tem que manter um registro de todas essas documentações, né? Manter vários registros disso, porque isso é passível de verificação, tanto pelos órgãos de controle governamentais, as agências de vigilância, aí, né? Como a Anvisa, como a Pevisa, quanto também as empresas certificadoras, que fornecem a certificação se a indústria tem ou não, segue ou não o APPCC. Então, você tem que manter essa documentação em dia, né, para você fazer as verificações periódicas, né, e dar as informações necessárias aos órgãos de controle, certo? Então, vai entrar aí a garantia, né, nessa manutenção vai garantir a continuidade, a perpetuação, né, e a melhoria do sistema PCC, você manter todos esses documentos, né? Os procedimentos, né, que estão sendo adotados para saber se são eficientes ou não, né, os procedimentos de controle, de registro, né? Manter documentos de apoio, né, fichas que foram entregues, cartas de laudos técnicos dos fornecedores de matérias-primas, né? Dos fornecedores de carne, por exemplo, no exemplo da salsicha, do fornecedor de condimentos, né? Vai entregar um laudo, né, para você desse produto. Então, saber se esse produto atingiu, se esse laudo tem que ser anexado, né, a um controle, uma documentação de apoio, né, para saber se essa matéria-prima chegou até a indústria dentro do padrão que foi estabelecido por você. Fazer revisões periódicas desses documentos, né, para saber se identifica alguma possível falha, né, no sistema de verificação e monitoramento, e manter esses registros, certo? E aqui tem um exemplo, uma tabelinha, como a gente pode fazer esse sistema de manutenção dos documentos, né? Então, por exemplo, aí no caso usando o exemplo da salsicha, né? Então, da carne, né? Na etapa da recepção da carne, então, origem do ingrediente, né? Qual é o procedimento de monitoramento, né? De monitoração, verificação do fornecedor. Então, lá quando chega, né, a carne, você vai verificar o fornecedor. E outra procedimento de monitoração, né? Isso lá na salsicha a gente não estabeleceu como um ponto crítico, tá, gente? Só usando aqui como exemplo no sistema de documentação. Então, qual é a outra garantia, né? Outro monitoramento é a garantia do contratante. Então, ele vai entregar para você lá um contrato, né? Um laudo de que aquela carne chegou dentro do padrão que foi contratado. Instrumento para realizar esse monitoramento não é um instrumento específico, porque é uma inspeção, né? E não em si uma análise específica. Como que vai ser registrado esse monitoramento? Vai ser registrado através de um formulário de inspeção. Você vai preencher um formulário fornecedor adequado para a entrega do produto, né? O fornecedor cadastrado, ele entregou a carta de garantia do produto, do laudo, dentro das especificações técnicas. Essas cartas vão ser armazenadas, né, em uma pasta onde você vai armazenar esses laudos de todas as matérias-primas que você recebeu. Na verificação, você vai observar, né, essa parte de seleção, de processamento, vai revisar esses formulários, vai revisar essas cartas de garantia que foram entregues. Isso tanto pela indústria quanto pelos órgãos de verificação e controle, certo? O armazenamento, por exemplo, o ponto crítico da salsicha lá, a etapa de estocagem, por exemplo, né, que era um ponto crítico, né? Então, qual é o monitoramento da etapa de estocagem? Temperatura, então, controlar a temperatura do ar na câmara fria. Como que vai realizar esse controle, né? Vai usar que instrumento para realizar esse monitoramento? Um termômetro, um termopar, para fazer esse controle dessa temperatura. Como vai registrar esse monitoramento? Vai registrar através de formulários de registro, né, da temperatura. No caso de uma câmara fria, pode ser um formulário até digital, né? Hoje você conecta o computador a um termopar, a um termômetro, e ele fica coletando as informações sem ter que ter uma pessoa fazendo o monitoramento, né? E a verificação vai ser verificar esse histórico de registro, se houve alguma oscilação, se houve alguma falha, né? Você vai verificar todo esse histórico, ok?
E aí está descrevendo um pouquinho isso que a gente falou. Mas vocês dão uma olhada também nesse material. E aqui no final, né, então eu fiz um resumo, né, de todo o sistema APPCC, né, então eu fiz um resumo geral, né. Então, antes, né, aqui nesse resumo está contemplada os 12 passos de implementação do APPCC, né, nesse resumo, mas não estão contempladas as etapas preliminares, né, então esqueci agora, etapas preliminares, desculpa, faltou a palavra, os programas de pré-requisitos, certo? Então, antes de entrar nas etapas preliminares, antes de entrar na sequência dos 12 passos de implementação, a gente tem que ter o programa de pré-requisitos, tem que implementar o programa de pré-requisitos, né, que são aqueles programas de boas práticas de fabricação na indústria, de boas práticas de distribuição, boas práticas de transporte, boas práticas de agrícolas, boas práticas pecuárias. Tem tudo isso está funcionando antes de eu implementar o APPCC. Para implementar o APPCC, eu vou começar com a formação da equipe. A gente falou lá atrás que é uma equipe multidisciplinar, que tem que ter pessoas de todas as áreas da indústria, né, da limpeza, da manutenção, do controle de qualidade, dos laboratórios, da produção, do administrativo, todo mundo tem que estar envolvido, porque isso vai acarretar mudanças dentro da empresa, certo? E aí a gente faz a descrição do produto, né, descrevendo todos os ingredientes, as embalagens, as matérias-primas, uma descrição geral de como é elaborado esse produto. Quem é o consumidor, né, vai descrever qual é o consumidor, se é um consumidor específico, se é um público específico, né, o consumidor, ou se é um consumidor de maneira geral, consumidores globais, né, que não tem nenhuma especificidade. Vai elaborar um fluxograma, quais são a sequência de etapas, como isso aqui é um fluxograma, né? Uma sequência de etapas do processo de produção de um determinado produto, vai elaborar esse fluxograma, vai confirmar esse fluxograma, saber se esse fluxograma é o que de fato está acontecendo na realidade da indústria, né? Fazer a confrontação e a confirmação desse fluxograma, né? Vai fazer aquela tabelinha de análise dos perigos, quais são os perigos que acontecem em todo o meu fluxograma, né? E quais são as medidas de controle para esses perigos, né, que acontecem no meu processo, né? Então, cada etapa vai ter os perigos e cada perigo vai ter a medida de controle. Com essas etapas, né, com essa sequência de fluxograma, eu vou aplicar a árvore decisória, né? Eu vou identificar os pontos críticos baseado na sequência de perguntas que é a minha árvore decisória, né? E aí eu vou identificar se é um ponto crítico, se não é um ponto crítico, e se não é um ponto crítico, se eu tenho que modificar alguma coisa para estabelecer um ponto crítico naquela etapa, certo? E se é um ponto crítico, então eu vou estabelecer os limites críticos, né? Lembrando que a gente vai estabelecer limites críticos preferencialmente com base em parâmetros físico-químicos, que são fáceis de medir, rápidos de medir, né? Uma coisa que eu consigo ter acesso rápido ao resultado dessa medida, né? Com base nesse limite crítico, eu vou estabelecer um monitoramento, como que eu vou fazer um monitoramento desse limite crítico, o que eu vou usar para fazer o monitoramento desse limite crítico, né? Caso esse monitoramento identifique que excedeu o limite crítico, né, ou que não atingiu o limite crítico, qual vai ser a ação corretiva, né? Como que eu vou corrigir esses limites críticos, né? E aí tem a etapa de verificação dos pontos críticos, saber se os pontos críticos estão de fato controlando, né? Estão mantendo os limites que você estabeleceu e estão controlando os perigos. A parte de documentação e registro, que é uma grande etapa, né, no plano do PCC, e todo o sistema de verificação que deve ser feito periodicamente para saber se o sistema da PCC está implementado e funcionando. Certo, pessoal? Então, me dê um sinal aí se vocês entenderam alguma coisa. Estão em dúvidas? Vou respondendo as dúvidas agora.